da gente passar para o núcleo, que eu só gostaria de mostrar, porque vocês também criam muita dúvida sobre isso, porque vocês acham que DNA é uma coisa muito diferente de cromossomo. Vocês enxergam isso diferente? Ou vocês conseguem compreender que cromossomo, que tem essa imagem, né? O cromossomo tem seus braços, esses bracinhos fofinhos, gordinhos, ele é feito de DNA. Vocês conseguem entender isso? Cromossomo é feito de DNA. Então, esse DNA com a dupla hélice, ele se estrutura e forma cromossomo. A diferença de um cromossomo para uma dupla hélice do DNA é que o DNA, ele se associa a proteínas chamadas proteínas histonas e ele se transforma em cromossomo. Cromossomo e DNA só se diferencia nisso. O DNA é só a dupla hélice, que vocês conheceram agora, feita de nucleotídeo, e o cromossomo é essa dupla hélice associada a proteínas chamadas histonas. Por isso que o cromossomo fica visível à luz do microscópio. Quando você vai estudar outra coisa, a vida inteira, a célula só tem 2 fases de vida, né, gente? O ciclo de vida da célula só tem 2 repartições: intérfase e reprodução. Ou a célula está no momento que a gente chama de intérfase, que ela não está reproduzindo, ou ela está no momento da reprodução, que a gente chama de mitose ou meiose. A vida inteira da célula que ela tiver na fase de intérfase, você, ao olhar no microscópio, você vai ver DNA. Você vai ver DNA. O material genético daquela célula que não está reproduzindo, ele está no formato de DNA, que os autores também chamam de cromatina. Quando a célula entra para reproduzir, para fazer mitose ou meiose, aquele DNA começa a ser visualizado num formato de cromossomo. É por isso que quando vocês vão estudar mitose e meiose, que o professor mostra o cariótipo, mostrando para nós que a nossa espécie tem 23 pares de cromossomo, ele não mostra para você 23 pares de dupla hélice. Ele mostra para vocês 23 pares de cromossomo. Porque quando a célula entra para reproduzir, você não visualiza o material genético dela mais no formato de DNA. Você visualiza o material genético na forma de cromossomo. Mas é a mesma coisa. Cromossomo é feito de DNA, com uma única ressalva: um DNA associado a proteínas histonas. Por isso que ele fica condensado, fofinho, e você visualiza ele melhor. Beleza? Aqui tem genes? Tem. Aqui tem genes? Tem. Outra coisa, eu não mostrei essa tabela? Eu não falei pra vocês que a cada 3 códigos que o RNA carrega é um aminoácido? Esses 3 códigos não são códigos letras das bases nitrogenadas? A cada 3 códigos a gente chama de um códon. Um códon. 3 códigos se forma um códon. Então, olha aqui. Um códon é formado de 3 nucleotídeos do DNA mensageiro. E cada códon vai fazer menção a um aminoácido. De novo, 3 códigos do RNA forma um códon. E cada códon é referente a um aminoácido. Aí você visualiza isso na tabela. 3 códigos forma um códon. Cada códon faz referência a um aminoácido. E os aminoácidos podem ser codificados por códons diferentes. Olha o exemplo.
A leucina, que é o nome de um aminoácido, ela pode ser codificada pelos códons GAA ou GAC ou GAU ou GAC. Qualquer hora que aparecer um códon, esse códon ou esse códon ou aquele códon, sabe-se que é leucina. Então, 3 códigos do RNA forma um códon. E para cada códon temos um aminoácido. Agora vamos para a núcleo. Que horas que acaba essa aula, gente? Deixa eu só mostrar para vocês um núcleo. Essa aula de DNA e RNA, gente, ela é mais demorada mesmo. Porque o aluno tem muita dúvida. Aposto que vocês nem imaginavam que RNA era dessa forma, simples desse jeito. Achava que era um bololô, não achava? Emily não pode achar, não. Porque Emily foi minha aluna desde pititinha com as bochechas coradas. Quem mais? Enzo só foi até o 9º ano. Né, Enzo? Enfim, esclareceu o que é DNA, o que é RNA? Abriu a cabecinha de vocês? Não é difícil quanto parece ser. Né? A gente que cria. Porque lá na frente, muita gente na sala, aquele converseiro, menino brincando com o outro, entende que RNA transportador é um trem muito diferente de mensageiro, que vaza aquele bololô. E não é assim. E aqui está o núcleo, gente. O núcleo é uma coisa muito rápida. Todos vocês já sabem que esse DNA está no núcleo. Que esse RNA foi construído no núcleo. Todos vocês sabem que quem tem núcleo é célula eucariótica. E se tem núcleo, tem uma membrana protegendo aquele material genético. Olha ela aqui, ó. Aqui ela está sendo chamada de membrana nuclear. Mas nós sabemos que ela tem um nome usual e popular que chama-se carioteca. Essa carioteca, ela não é uma membrana íntegra. Ela tem poros, ó. Poros na membrana. Essa célula não é viva? Vocês não acabaram de entender que um RNA mensageiro, ele tem que sair desse núcleo e migrar para o citoplasma? Ele ia passar por onde? Ele tem que passar por algum lugar. Então, essa carioteca tem poros para ele migrar. Como qualquer outra substância precisa migrar entre os compartimentos da célula. Beleza. Numa parte mais íntima do núcleo, eu tenho um nucleolo. Grudado nessa carioteca que vocês viram na aula passada, associada à carioteca, bem juntinho, eu já tenho o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos a ele. Inclusive, existem estudos que revelam que a constituição dessa membrana aqui que forma o retículo endoplasmático rugoso é muito parecida com a constituição da carioteca. Por isso que eles são grudadinhos. E o que é um núcleo para a célula? O centro do comando das atividades. Vocês acabaram de ver que até um código que migra de dentro do núcleo para construir proteína vem do DNA. Né? Até a construção das proteínas vem do DNA. Então, ele é o centro das atividades. E olha aqui o que eu deixei para vocês.
Nós estamos acostumados a entender que célula tem um núcleo só. Mas aquela mesma ressalva que eu expliquei para vocês, que as organelas têm que estar em todas as células eucarióticas, mas o número de organelas pode mudar de uma célula para célula, o número de núcleo pode mudar. Eu tenho célula, a maioria vai ter um núcleo só, mas eu tenho exceções. Eu tenho exceção, por exemplo, do glóbulo vermelho da hemácia, que não tem núcleo, que é anucleado. As nossas hemácias são anucleadas. No lugar do núcleo, a hemácia ela tem a hemoglobina, que é uma proteína gigantesca, aquela proteína que tem o formato quaternário muito grande, associada ao ferro, que é onde o oxigênio vai ser fixado para ser transportado. E eu tenho célula que tem mais de um núcleo. As nossas células musculares têm mais de um núcleo. Tem mais de um núcleo. Tá? Mas na maioria delas, a célula possui um núcleo, mas tem essas ressalvas. Isso vai de acordo com a necessidade da célula novamente. A necessidade da célula, chamada hemácia, é transportar o oxigênio. O núcleo não tinha como transportar esse oxigênio, vamos colocar no lugar dele uma hemoglobina, que é uma proteína associada ao ferro. E aqui estão os componentes desse núcleo. Todo núcleo tem envoltório nuclear, que vocês chamam de carioteca. Nucleoplasma, o que é isso, Juliana? Nucleoplasma? Não tinha o citoplasma? O líquido, fluido, onde as organelas ficam mergulhadas? Lá dentro do núcleo tem o nucleoplasma. Um líquido, fluido, gelatinoso, aonde os cromossomos, a cromatina, o DNA vai estar mergulhado. O nucleolo, que é a parte mais íntima do núcleo. Cromatina. Essa cromatina é o quê? O filamento de DNA. E ele vai aparecer na célula quando a célula não estiver em divisão. E eu posso ter cromossomo? Posso. Essa cromatina pode se transformar em cromossomo. Basta proteínas associar essa cromatina, que cromatina é sinônimo de DNA, que ele vai virar um cromossomo. E aí, outra visão desse núcleo. O retículo endoplasmático grudado na carioteca, tá vendo? Parece que o retículo endoplasmático é até continuação da carioteca. A cromatina, veja aqui, ó. Cromatina é um filamento aberto de DNA. E o cromossomo já é contido, condensado. O nucleoplasma, que é o gel viscoso, né, que a gente pode associar a citoplasma, para vocês fazerem essa correspondência e compreender. Nesse nucleoplasma eu tenho a cromatina mergulhada e o núcleo. Os poros da carioteca, para ter a troca de informação entre núcleo e citoplasma. Envoltório nuclear, que pode ser chamado de carioteca. E os ribossomos, que aqui aparece um grudadinho aqui no envoltório nuclear, mas ele é do retículo endoplasmático rugoso. Beijos. Até semana que vem. Semana que vem, provavelmente, eu irei falar da reprodução da célula para acabar o assunto célula. Mitose e meiose.